Olá, Rose, seja bem-vinda. Estamos aguardando a Paula. Oi, 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 oi. Oi, Tá me ouvindo direitinho? sim, estou te ouvindo. Tu me ouve bem também? Opa, caiu aqui, ó. Não tem Começamos. problema. Tá Deixa me eu botar ouvindo? no meu fone, porque eu acho Hum, que assim vai ficar mais fácil, não vai ter eco. sim. Peraí. Eu nunca fiz com fone, não tenho nem ideia. Tu me ouve bem? Oi, Léo. Ai, meu Deus. E aí, tá me ouvindo bem? Tu me ouve bem? Tô. Acho que agora parou os ecos, né? Não tá. Ah, é sim, tinha alguns ruídos. Tá. Acho que tá bom assim, né, pra ficar enxergando. Uhum, uhum. É só o tempo de a gente se organizar. E já podemos iniciar. Já. Fiz umas anotações aqui para não, né, para colar. Exatamente, também tenho aqui de pendurado. Qualquer coisa dá uma lidinha ali, né? Pra não. Não, é que a gente se Ah! empolga também. O que é isso? A gente se empolga, começa a falar, quando veja, É fugiu o que eu não assunto, tô, então tem que ter eu a não tô cola. tão chique que nem tu, eu não tenho tripé, sabe? E aí o meu que tá aqui apoiado numa engebração cai, né? Não, tudo bem, tudo bem. Então tá. Então vamos lá. Tu quer começar já? Acho que a gente já pode começar apresentando do porquê que a gente fez a live, porque depois dá pra Uhum. deixar salvo, viu? Quando tu fechar ela, tu não te esquece de olhar ali, de acrescentar pros stories, e aí depois a gente deixa no IGTV, porque se tiverem algumas informações que sejam úteis para as pessoas, melhor, né? Pretendo fazer isso, pretendo dar certo. Da outra vez não deu nada certo, vou tentar. Eu sou marinheira de primeira viagem, né? Então eu vou tentar. Todos nós somos, vamos lá. Então vamos embora. Por que que a gente resolveu desenvolver essa live, né? Porque nós estávamos conversando, nós somos irmãs, para quem não sabe. Então eu sou a Por Letéia, parte de pai só, ela é né? a Porque as pessoas não Paula, vão entender uma preta e outra e branca, nós, em né? uma conversa, é a tranca, isso é normal. Em uma conversa informal entre nós, nós abordamos o assunto das mulheres, sobre o casamento, sobre as relações, ah, todo o sistema emocional que envolve todas as mulheres, né, as várias funções que elas exercem durante o dia, durante a sua vida. E aí veio a ideia de nós levarmos esse assunto adiante, né, e compartilhar com outras mulheres e outras pessoas. Isso. Isso mesmo, assim, a gente quis justamente abordar por esse lado holístico, né? Que Uhum. é ver a pessoa como um todo, né? E aí tu sabe que eu estava pesquisando antes e vi que não só o holístico, existe a medicina holística que vê a pessoa como um todo, né? Como um todo. Que Uhum. na verdade não enxerga a doença como um fator em si, né? Mas sim o sintoma de algo. A doença é o sintoma de algo mais profundo, tanto físico como emocional, até espiritual, né? Até E aí eu... porque tem alguns especialistas que dizem que não existe a doença. A Isso, doença somos nós que desenvolvemos de acordo, não a doença propriamente dita, né? É que a gente titula como doença, mas a gente acaba desenvolvendo sintomas, somatiza no nosso corpo de e aí acordo com vira uma alguma questão doença. emocional, e aí vira uma doença, mas ela não existe. Isso. E aí eu estava estudando que o holismo não é só para medicina. Existe até holismo para o marketing, de ver justamente aquela propaganda, aquele marketing que se faz, que não seja só bem para a empresa, mas que seja bem também para o consumidor, né? E o holismo é Mas justamente isso. se tu parar É a o pensar, a bem-estar de mulher é todos. um holismo. Porque a Isso, mulher é dona de casa, ela é esposa, ela é mãe, ela é filha, ela é profissional, né? Ela limpa, isso. ela lava, ela arruma, ela organiza. Então a mulher é o próprio holismo.
Olha, uma coisa engraçada, fim de semana passado, eu tava com meu marido na praia, a gente tava dando uma caminhada, porque eu tô passando a quarentena aqui na praia, ele que vai trabalhar e volta, e a gente tava conversando com um amigo dele que tava separado, e aí ele disse assim, eu tô cansado, ele tava com um aspecto já bem cansado, porque eu tô trabalhando, né? Eu tô com as crianças, final de semana é meu, e aí eu tô guardando as roupas, eu tô fazendo uma comida, eu tenho que comprar, e eles passam me chamando, prazer, vida de mãe. Porque a Não gente tem sim, como. não que os pais não sejam presentes, não devam ser e não façam também muitas coisas, muitos papéis. Mas a mulher nasceu, assim, a minha visão é de que ela nasceu para, sim, ter muitos papéis mais do que homens, até pelo fato, acredito eu, de que elas, vai cair, Tem até pelo, problema. até pelo fato de elas gerarem uma vida, né? Então elas têm toda essa responsabilidade de organizar essas vidas e de fazer com que elas fluam e pensem e virem bons homens e boas mulheres no futuro, né? Isso eu acho que é uma coisa muito importante que a mulher tem, justamente porque ela é um ser holístico, né? Exatamente. Ela é um multiuso, né? Porque a mulher está sempre envolvida com alguma questão e aí tu relataste o teu conhecido com essa situação de que tem muita coisa para fazer. A gente já acorda de manhã com todas as nossas, olha o outro, com todas as nossas funções pré-organizadas de tudo que nós vamos fazer durante o dia. Então, por exemplo, eu aqui no meu caso, eu tenho que gravar os vídeos, eu tenho que atender os meus pacientes, eu tenho que ser dona de casa, eu tenho que ser mãe, eu tenho que ser filha, eu tenho que ser esposa. Então, é muitos papéis que a gente assume. Eu acredito que faz parte de ser mulher, assim. Eu não vejo nem que seja um demérito, não vejo que seja um problema. Eu acho que faz parte, assim. É obviamente que a gente tem que saber organizar isso para poder atender todos os lados, né, de uma maneira bem. Obviamente que ninguém é perfeito em tudo. Uma parte vai ser, a gente vai conseguir lidar melhor com algumas partes, com outras, né? Mas sobre essa questão de ter vários papéis, a gente estava justamente, quando pensou essa live, pensou por este motivo, de que quando a gente assume o papel de casar, de formar uma família, a gente acaba ficando assim mais cansada ou fica sobrecarregada, porque a sociedade atual, ela nos colocou que a gente tem que ser super profissional, que a gente tem que estar sempre na rua, que a gente tem que dar mais atenção para a rua. E eu acho que sim, quem quer trabalhar, a mulher que queira trabalhar, eu trabalho, né? Você também trabalha. A mulher que queira trabalhar e queira ir para a rua, ótimo. Mas a gente não pode descuidar de dentro de casa. Eu acho que a instituição família é uma coisa muito importante, que a sociedade não tem dado tanto valor para ela. E uma das Exatamente. coisas... Fala, desculpa. Não, é que a sociedade espera que nós sejamos uma fortaleza, né? Nós temos que tomar conta de tudo e estar ali, lindas, maravilhosas, e ainda com todo aquele lado fitness, saúde, beleza, cheio de cuidados. As coitadas enlouquecem, é impossível. E aí tem bem isso que eu estava falando agora. Pois é, assim, a gente enlouquece, mas eu acho que o nosso papel é esse mesmo. Não tem como, porque a gente tem que se cuidar sim, porque tem que cuidar da saúde, tem que cuidar da estética, quem gosta, obviamente. Acho que a gente tem que cuidar da casa, assim, não digo limpar, pode ter uma faxineira, uma empregada, enfim, né? Claro, alguns ajustes. Pra quem trabalha, para quem pode. Acho que a mulher tem que cuidar da casa, mas, a meu ver, a mulher é o pilar da casa. Eu acho que a mulher, ela consegue levar o homem, ela consegue levar a casa. E isso tudo que a gente está falando é porque a gente vê que na inteligência emocional, no controle emocional, que a gente consegue levar todos esses papéis de uma maneira que a gente não surte. Exato, mas aí entra o equilíbrio, né? De tu buscar um psicoterapeuta, de tu poder ter este apoio. Isso. Porque às vezes, por mais equilibrado que tu estejas e que tu consiga manter tua vida, tu acaba dando uma balançada. Então, tu precisa ter um suporte, ter um profissional que esteja ali à tua disposição e que possa te dar o recurso necessário. O psicoterapeuta, que no meu caso é esse, além das outras terapias que eu atuo, faz exatamente isso. Agora tem sido feito online.
mas eu dou esse suporte. A gente tenta entender, compreender o porquê que as coisas estão acontecendo, por que está mais difícil de um lado, O desafiador do autoconhecimento, outro. né? Exatamente, para poder entrar naquilo que nós conversávamos naquele dia, a respeito do papel importante das palavras que são ditas na hora do casamento, né? Essa parte é muito legal, que ó, eu vou cair de novo aqui, porque ele tá... Sem problema. Eu preciso de um tripé, viu, Leonardo? Eu vou te comprar um tripé. Eu vou te comprar um tripé. Eu pedi pro Leonardo, ele dá bem um tripé, Leonardo. Leonardo, por favor, um tripé. Muito obrigada. Olha só, deixa a gente falar uma coisa que... estudando, né, essa história do autoconhecimento, de buscando mais controle emocional para justamente gerir a casa e a família de uma maneira mais harmoniosa, eu descobri umas coisas que parecem muito bobas, né? Até na nossa conversa a gente diz, poxa, é tão verdade, né? Trancou, mas vamos em frente. Bom. Vamos lá, vamos continuar. Nos nossos estudos e conversas, eu descobri umas coisas tão simples e umas palavras tão simples, o significado delas tão real, mas que nunca foram medidas dessa maneira. E me deu um clique bem legal. O que era? Eu adorei isso. Quando a gente casa, a gente, né? As O pessoas Leonardo casam. tá aqui, ó. Prova, o Leonardo tá dizendo que vai providenciar, ó. Tá aí? Muito bom. Quando as pessoas se casam, ou elas, né? Vamos começar do começo, quando as pessoas namoram. Quando a gente namora, as pessoas namoram, não fica claro nos relacionamentos, não digo em todos, obviamente, né, gente, que nada é uma... Todos existem exceções, enfim, de repente existem pessoas que eram mais esclarecidas do que eu. Mas a gente não deixava claro que depois que passasse pela etapa de formar uma família e de casar, ter filhos, ou morar junto e ter filhos, quais eram as expectativas, né, de vida e quais eram aquilo que se esperava. E como a gente não faz isso, a maioria das pessoas não faz isso, quando casa, e aí começam os problemas reais, porque o cotidiano, dividir contas, enfim, né? Todos os problemas que são decorrentes de um casamento. Quando a gente vai casar... Um detalhe, é que assim, ó, quando tá namorando, tu também não tem como saber tudo do outro, né? É um processo, é um passo a passo que vai acontecendo na relação e que vocês vão se descobrindo. Mas a gente tem que lembrar também que cada pessoa, ela é um mundo, né? Ela carrega crenças, história, traumas. Então a gente tem que estar sempre lembrando que o outro não é um conto de fadas, que é um ser humano com defeitos, com virtudes, e a gente tem que entrar nesse jogo. E aí vai exatamente o que vai falar sobre isso agora. E aí eu tava vendo assim, quando as pessoas resolvem casar, né, e morar junto, que seja, e fazem um ritual, e aí eu descobri que os rituais, sim, são muito importantes para marcar etapas das nossas vidas. E o ritual do casamento, que para mim, Paula, nunca foi uma coisa assim muito... Eu não achava muito necessária. Eu achava, não, besteira, eu nem sou católica, né? Então, no casar na igreja, com certeza eu não iria. Mas para mim nem era necessário o casamento. E aí depois, lendo e estudando, eu percebi que sim, o noivado, o casamento, são todas etapas para que a gente consiga incorporar aquela responsabilidade de criar uma família. Isso, daquela responsabilidade de criar uma família, né? De criar essa instituição tão sólida se ela for bem gerida, né? Elaborada. Bem elaborado. E nesse caso, eu li umas palavras que diziam assim, quando a gente casa, quando as pessoas casam, independente se é na igreja ou a maneira que for, aquelas frases que são a religião que for, as pessoas dizem assim, mas acho que independente da religião, mesmo quando não é numa religião, as frases são mais basicamente essas. Que a gente junta pessoas, né? O casamento é juntar pessoas para que ajudem a testemunhar conosco. Que aquelas pessoas, nossos amigos, parentes próximos, padrinhos, madrinhas, tios, avós, amigos, pessoas queridas, que essas pessoas testemunhem conosco aquele ato de juramento, porque o casamento é um juramento, de que nós iremos ficar juntos na alegria ou na tristeza, na saúde ou na doença, até que a morte os separe. Quando eu entendi que essas frases, elas não eram só umas coisas ditas ao léu, que elas tinham um significado
Um me caiu sentido. um sentido tão importante, me caiu uma ficha e disse, poxa, porque quando eu tinha brigas com meu marido, e obviamente elas acontecem, né? Isso é normal. Logo de início, aquele início assim, que saco, não vou aguentar tudo isso, porque não tem que aguentar tudo isso. Eu sou uma Como mulher, virou sempre as trabalhei, relações hoje. Como as eu relações sou são hoje, né? mulher, Eu não aí tenho vem mais aquela. paciência, é um troca-troca, ninguém para refletir, para entender, para compreender o outro. Então é muito mais fácil tu Isso, jogar tudo pro alto e ir em busca de uma outra relação para tentar buscar a perfeição, embora ela não exista, não vai até em ti existir, ela não existe. Então, tu tem óbvio. que primeiro trabalhar. Nenhuma relação vai funcionar se tu não te trabalhar primeiro. E eu já andei fazendo um Isso, post para terapia sobre isso, que é isso do é. amor próprio. Isso é muito legal, é justamente isso. Quando eu entendi, porque nosso primeiro intuito a pensar, pelo menos era o meu, né? Tipo, ai, que saco, eu trabalho, tenho meu dinheiro, não preciso ficar aguentando encheção de saco dos outros. Daí, não, mas só um pouquinho. Não é mais os outros, é o meu marido. Agora é o meu Claro. marido, é pai do meu filho, né? Mesmo quando não era, hoje é, mas quando não era igual, agora é meu marido. Agora eu vou ter que aguentar sim. E aí eu descobri uma outra coisa que é muito legal, que a gente, quando resolve amar uma pessoa e casar com ela e formar uma família, que é uma coisa muito importante, o amor não é um sentimento nesse caso, o amor é uma decisão. Eu decido te amar, independente dos teus problemas, dos teus erros, dos teus defeitos, porque eu também tenho erros, também tenho problemas e também tenho defeitos. Até porque o amor é uma construção. Não venha me dizer que tu tá namorando e que tu ama. Isso não existe. Tu Não, não. gosta, tu tá apaixonado, tá desenvolvendo um sentimento por aquela pessoa. O amor, ele é construído ao longo do tempo. Tu vai conhecendo, tu vai... Até porque quando tu conhece mais, te depara com os defeitos, né? E aí tu já entra em Sim. desespero. O que eu não via? Porque quando a gente está apaixonado, a gente está cego. A gente não enxerga nada do outro. Aí, quando tu resolve te envolver realmente nessa relação e ver os defeitos do outro, ou tu aprende a amar a pessoa exatamente como ela é e tentar ir ajustando essa relação, Mas eu acho que ou, o ajustando é muito legal, porque assim, obviamente, quando tu casa, né, tu vai morar junto, a outra pessoa vão ter coisas que tu vai incomodar ela e ela vai te incomodar. Então vocês precisam claro, entrar num acordo de como isso funciona, né, de como isso vai funcionar e de que o que incomoda uhum, demais um ou outro vocês possam mudar e vão ter que mudar isso juntos. Obviamente, eu sempre falo isso, quando a gente quer mudar algo no outro que nos incomode, que seja alguma coisa, né, cotidiana da casa, da vida, temos enfim, que nos rever. a gente não só nos rever, a gente também tem que ver o que a gente pode estar incomodando o outro, que a gente está sempre disponível a melhorar, quanto aquela questão assim, de conversar sempre e sempre. Eu tenho um filho de 16 anos, 17, eu acho que já fez agora, até me perdi, que eu gerei, eu pari, eu crio até hoje, e eu falo várias vezes as mesmas coisas, porque a educação é uma coisa que leva tempo. Não tem como tu casar com um cara e querer que ele faça exatamente tudo aquilo que tu quer. Isso é impossível. Então, eu acho que a gente tem que ter essa paciência também com o outro, como a gente gostaria de ter essa paciência que tivessem conosco, né? O fato Exatamente. justamente da gente querer que mude. E aí é muito legal que quando tu casa, pelo menos no meu caso, quando o outro faz o que tu não gosta, e tu também tem que não dá pra abrir. Eu digo sempre assim, uma coisa que eu tive uma amiga minha mais velha que também sempre me ajudou. Ela já era casada, eu tinha filhos, ela sempre dizia assim, ó, quando começar uma briga no relacionamento, te cala. Cala. Fala o mínimo, o essencial, mas não queira ter razão numa briga. Porque tu não tá disputando com o teu marido a razão, tu não tá disputando ganhar dele, porque tu não quer ganhar dele, Concordo. ele é teu parceiro. Vocês têm que estarem juntos no mesmo lugar. E é tão Exatamente. difícil. Essa, para mim, Ou foi a parte mais difícil de numa discussão não brigar, não falar. Hoje, a gente tem muito menos brigas do que tinha antes. No começo, obviamente, né? Porque a gente já conseguiu se encaixar mais. Mas ir hoje a gente tem adequando, isso, a gente vai adequando. organizando, se Claro que é. entendendo, se respeitando. E outra coisa, tu foi trabalhando os teus monstros, porque a gente vai Ah, criando sim. aqueles monstrinhos na cabeça da gente
imaginando o que tá pensando, por que que fez isso, por que que fez aquilo. E no momento que tu entra num diálogo e tu consegue trabalhar essas questões com o teu parceiro, tu começa a ter uma relação muito mais tranquila, muito mais equilibrada. Mas eu também quero deixar claro, assim, ressaltar que às vezes a gente quer conversar com o outro, mas o outro não está disponível para conversar Ah, tem esse contigo. detalhe, tem esse detalhe. Então, assim, não dá, não é porque a gente quer conversar com o outro que o outro tem que conversar, porque às vezes o outro não quer conversar. E aí faz parte do casamento respeitar o tempo do outro também. Porque Com certeza. mulher adora fazer DR. Tem mulher que adora, tem mulher que não, obviamente, né? Mas adora discutir, fazer DR. Normalmente o homem não gosta de fazer DR. Tu vai ter que começar a Não, e aí entender eu lembrei o Cláudio Duarte, que é aquele, eu não sei se ele é um pastor, o né? padre, o Que ele pastor, acho fala que que o é. homem tem as caixinhas, o homem E tem eu várias acho que caixinhas. Imagina, realmente, né? Nós somos um emaranhado de fios, falando sem alívio, um monte de assuntos. Eu imagino o Léo quando chega na praia, né? E aí, detalhe, Lourenço, a casa, a comida, o que aconteceu, o tempo. É que nem quando o meu marido chega do trabalho. Eu também quero falar muitas coisas, mas tem que ter também esse tem. respeito, esse cuidado, porque os homens são feitos de caixinhas. Eu acho que ele fez uma analogia excelente, esse pastor mesmo. Ótima, Porque ótima. é verdade, assim, hoje eu já consigo respeitar mais, eu consigo respeitar o tempo dele, eu consigo entender quando a gente briga e ele não quer conversar, eu procuro me Uhum. calar. Às vezes a gente consegue retomar, às vezes, né, em seguida, às vezes demora mais para retomar, mas isso faz parte de tu respeitar o tempo do outro. E no relacionamento, acho que é bem isso que a gente tem que fazer. Depois que a gente assumiu que a gente está num compromisso, num relacionamento, que é para criar uma família, para ter uma família, a Que gente volta aquelas palavras do juramento. assim, na alegria e na tristeza, né, gente? E quando a gente percebe que o casamento, eles são, não é que seja mais tristezas, mas ele tem, são problemas do dia a dia, problema de trabalho, problema da vida. Olha o problema da pandemia que a gente está aguentando. Eu, graças a Exatamente. Deus, não estou no começo de relacionamento, a gente já tem 6 anos de relacionamento, mas aí eu digo que, assim, agora a gente consegue estar mais alinhado com o que a gente quer, o que a gente não quer. Eu fico imaginando passar por essa... Tudo bom, Isa? Com o meu dentro de casa. Não, eu fico imaginando passar com essa quarentena brigando dentro de um relacionamento que tu passa brigando, imagina que inferno que ia ser ficar dentro de casa dias e dias sem poder Como sair está acontecendo em muitas com muita relações. gente. Tem Isso. muitas pessoas que andam conversando comigo que relatam não estarem aguentando ficar dentro de casa com as suas famílias, porque tinham a sua vida extremamente atribulada, né? Trabalho, saía, voltava, o marido trabalha o dia inteiro, só volta de noite. Mal É se uma falavam. construção diferente, exatamente. Então, no momento que tu é obrigado a ficar junto, tu tem que trabalhar inúmeras questões para que haja uma paz entre o casal, entre a família, entre todos que estão convivendo ali naquele momento, né? Por exemplo, o Leonardo vai para a praia e volta a Porto Alegre. O meu tá dentro de casa o tempo inteiro. Então, assim, tu tem que ter um jogo de cintura, né? Nós não brigamos, eu e meu marido, mas a gente tem que ter um certo jogo de cintura. Tu passar o dia inteiro com a mesma pessoa dentro de casa é um desafio. É um desafio. E é justamente por isso que tu tem que ter o autoconhecimento, de saber até Uhum, onde tu também tá chata, porque a mulher tem TPM, né? A mulher tem dias no mês óbvio, que tá pentelha, a mulher é pentelha, né? Então com tem dias certeza. que tu também tá chata e que aí tu não quer, ou tu tá. Assim, às vezes eu percebo que acontece algum atrito entre eu e o meu marido. E aí eu percebo que, na verdade, ele falou alguma coisa que me entrou errado, mas é porque eu tô provavelmente com, né, pensando em alguma outra coisa, questão de trabalho, tô irritada com alguma outra, ou com filho e tal, fala alguma coisa, aí entra e, tipo assim, depois eu penso, não precisava ter respondido dessa maneira, não Acontece precisava muito. ter falado assim. E é muito complicado que os homens querem, os homens, a sociedade diz que a gente tem que ser muito assim, muito autônomas, né? A gente resolve tudo sozinho, nós somos perfeitas, super mulheres. Eu acho que Os nós não homens da somos casa super. somos nós, Não, mas nós não somos super mulheres. Eu acho que nós somos mulheres que têm com certeza. responsabilidades. Sim, né? Acredito que mulher tenha um pouco mais de necessidade de cuidado, porque justamente como eu comentei, a gente gera e pare filho, né? Então Uhum. a gente sabe o quanto é trabalhoso, o quanto é cuidadoso gerar uma vida, criar, parir, enfim.
Acho que por esse motivo a gente dá muito valor para a família, né? E aí eu acho que assim, nós somos humanas, a gente erra também muito, Com né? certeza. Muito. E aí E aí entra o quando. perdão, né? E aí Porque entra o perdão que trabalhar o justamente. perdão, porque o perdão não é simplesmente, me perdoa, não é uma palavra da boca para fora. É todo um processo de tu ter um entendimento do que está acontecendo, de tentar se colocar no lugar do outro, a empatia, que é tão difícil entre os seres humanos, né? E aí, a partir daí, tu, olha, me perdoa, eu realmente agi errado por isso, por isso, por isso, como tu disse, de repente tu tá lá cansado por outro motivo, entra, fala alguma coisa, tu Dá uma dá-lhe nos resposta dedos. errada. E tem uma outra coisa que eu Exatamente, achava, então que tem eu que acho ter também que essa... é bem difícil, é quando a gente tem todo essa questão social, assim, de que nós somos super mulheres, que eu acho, assim, erradíssimo dizer que nós somos super mulheres, Uhum, porque nós concordo. somos humanas, a gente também erra e tem nossas Uhum, falhas, e quando a gente é super mulher, a gente quer resolver tudo sozinha. E eu lembro que no começo, uhum. um dos problemas que eu tinha com o Leonardo é que ele dizia assim, tu me pergunta coisas, passa pra mim também, divide comigo. Por mais que muitas vezes a mulher vá resolver no final, tipo, a decisão final vai ser da mulher, ou o ponto de vista dela vai pesar mais na relação, né? Eu acho que é legal, uma das coisas que o Leonardo me cobrava muito era isso, assim, conversa comigo, me pergunta, me conta, participa, O porque diálogo agora, é fundamental porque a sobre gente deve todos os resolver tudo. assuntos, Óbvio que a sobre todos decoração os vai ser eu que vou aspectos. fazer, o que, né, a decoração sou eu que vou mandar, o jeito que ele vai se vestir sou eu que vou decidir, né? Não, tô brincando. Óbvio. Coitadinho, ouviu o Leonardo, tu ouviu o Luciano, que também está assistindo. A gente deixa vocês pensarem que estão decidindo, mas somos nós que tomamos conta, brincadeira. Mas o Brincadeira é diálogo verdade, é verdade. brincadeira, até para ali. Mas o diálogo é extremamente importante para poder relatar o que o outro está sentindo, aquilo que ele gosta, o que ele não gosta, e sobre todos os aspectos da relação, sobre os filhos, sobre a casa, sobre o sexo, sobre tudo que envolve Ah, o casal. eu queria falar sobre o sexo, eu acho que é uma coisa bem importante. Que eu vejo, Uhum, assim, tenho muitas. Tenho várias amigas, né? Casadas e solteiras, enfim, tenho amigas de todos os tipos, graças a Deus. E uma das amém. coisas que também eu ouvi de uma maneira diferente, porque esses estudos eles foram acontecendo, eu me aprofundei mais em estudar os relacionamentos depois que, obviamente, eu casei, né? Porque tu só Uhum, consegue, a dor ensina a gemer, né, gente? é Então, verdade. obviamente. E aí eu pensei, poxa, tem tantas coisas que eu não sabia ou que eu não tinha ouvido dessa maneira que poderiam ter me ajudado a ter menos brigas e menos coisas. Uma delas, assim, isso não teve muito a ver, mas que eu achava muito legal que quando a gente sempre ouvia de avós ou de coisa assim que quando a gente sai com um homem, a gente não pode dar de primeira. Ah, E sim, aí, sim. e aí isso É toda virou uma cultura antiga. E aí isso virou um tabu de falar isso, porque assim, mulher ela é tão empoderada hoje em dia pelo feminismo, que eu não sou nada feminista, e aí isso é um assunto para uma outra live, né? Com Mas certeza. eu não é que eu seja machista, tá, gente? Mas eu não gosto, não acredito no feminismo, porque eu não acredito nessa minoria defendendo os direitos por mim que eu não pedi, enfim. É outro assunto, mas vamos lá. Essa história de que mulher pode dar de primeira porque nós somos poderosas e a gente se manda. Gente, quando eu ouvi o porquê que a gente não podia dar de primeira caso, tu queira ter um relacionamento com um homem, porque se tu queres dar de primeira, tu pode dar, faz o que tu quiser, E né? nós já Cada um. conversamos sobre isso lá na praia. Isso. Eu acho que Aí na praia. cada um faz o que quer. Não é que não possa se dar do primeiro encontro, mas quando tu queres ter um relacionamento mais profundo, depois tu quer namorar, tu quer vir a casar, enfim, tu não sabe, né? O homem, antropologicamente falando, é um ser ainda, não interessa, mesmo que a gente tenha evoluído, a gente tem coisas muito biológicas ainda. O homem, ele é um ser de caça, um homem de conquista. E Uhum, se tu sai com o cara no primeiro encontro e tu já dá, não é que tu não vai ser empoderada, não é que tu não vai ser menos mulher porque tu faz concordo. uma tua vontade, mas tu não vai dar a chance de ter uma ligação. Aquele cara não vai ter vontade de te ver de novo. Mas não porque ele vai achar que tu é vagabunda, não. É só porque ele não vai ter criado um vínculo contigo.
Porque o que Toda mais... uma expectativa, porque por mais que a gente tenha essa ideia de que o homem também é bem tranquilo, bem liberal, ele também tem toda essa arte da conquista, ele também precisa trabalhar isso dentro dele. Aquela mulher chamou a atenção dele por alguma forma, então ele tem que ir aos poucos conquistando ela, até chegar e consumir o ato sexual. Eu acredito muito, assim, quando eu ouvi dessa parte, assim, não é porque o homem vai te achar vagabunda quando dá de primeira, é só porque ele não vai ter um vínculo contigo. E se ele não vai criar esse vínculo, óbvio, né, gente, que sempre existem exceções, né? Claro, existe Não, agora, né? não vai Todos os pelo amor... casos. Isso, em todos os casos existem exceções. Tem gente que deu de primeira, saiu namorando, casou e tá feliz até hoje. É outra... Ai, A questão é que quando eu entendi que, na verdade... Quando o homem, a maioria deles ainda, porque eu tenho amigas mulheres solteiras hoje que continuam me relatando esse problema. Quando eu saio com fulano, nunca dá certo, nunca dá certo. Aí tu dá, mas tu dá de primeira, dou, mas qual é o problema? Eu sou mulher independente. Quando a gente tem filhos, existem interferências que não... faz parte. A minha eu tranquei no quarto. Não, que eu não tô podendo. Não, tô brincando, eu tranquei minha filha, eu tenho 14 anos. Bom, voltando. Quando eu entendi que, na verdade, o homem não cria vínculo com aquela pessoa, então o desejo final, antropologicamente, biologicamente falando, é o ato sexual, né? Quando isso acontece de primeira, é difícil que o homem tenha vontade de querer sair contigo de novo, porque ele não criou um vínculo, não tem nenhuma expectativa. Isso demanda um certo tempo na cabeça do homem. É que nem quando nasce um filho. Obviamente, homens, quando nascem seus filhos, ficam sensibilizados, amam sua prole. Mas a relação de amor e de ligação que um homem tem com um filho logo que nasce é muito diferente de uma mulher que gerou aquele filho e pariu, né? Com certeza. E aí, então, assim, tem essas coisas que eu percebi. E quando a gente já vai criando essa relação desde o começo, assim, vai ficando tudo errado, porque a gente tá achando... Eu acho que a gente tá com toda uma questão distorcida de valores, de família, de relacionamento, de outras pessoas, né? Então, quando eu entendi que um homem não a maioria, né, não continua saindo com mulheres, não porque elas são vagabundas, mas só porque eles não têm... não criaram esse vínculo, a coisa já vai começando aí. E daí as mulheres aí, quando elas casam e as pessoas não dão esse valor total para aquelas palavras na saúde, na doença, na alegria, na tristeza. É assim, as pessoas fazem casamentos, as pessoas fazem festas, gastam milhões, convidam muitas pessoas, fazem as pessoas participar daquele testemunho, né, de uma relação, de uma família sendo formada, porque se não fosse uma coisa tão difícil, um casamento, não precisava de tantas pessoas para te ajudar a testemunhar uma coisa tão simples. É verdade. E tem muitos que não dá nem um mês, já termina. Porque não foi trabalhado todas essas questões que a gente está trazendo aqui anteriormente. Essa comunhão, essa conversa, o diálogo, o entendimento do outro, da vida do outro, do mundo que ele carrega, das suas crenças, dos seus traumas, das suas ideias. Tem que haver todo um processo de entendimento, de compreensão antes, para que posteriormente, quando decidam manter uma relação ou chegar ao casamento em si, possa ser uma coisa feliz, uma coisa produtiva, uma coisa de crescimento. É que, na verdade, a gente espera que o casamento seja... a gente, né? Assim, a maioria das pessoas... Quando tu casou, a felicidade está no ar. Viveram felizes para sempre. E não é, né? O casamento é uma construção diária de muita paciência, muita paciência. Se tu não tiver um autoconhecimento teu sobre as tuas questões, é impossível tu entender o outro. E é por isso inclusive, eu falei num Café Terapia a respeito da menina, né? No momento que ela começa a se desenvolver, ainda criança, ela vê toda aquela ideia de contos de fadas. Então, tu vai sendo criado na mente dela de que existe um príncipe. E eu até relatei, né? Não existem os sapos, porque tu não vai encontrar um homem num cavalo branco. Ele vem
com toneladas de situações que ele, da Igual vida a dele. gente. Exatamente. Então, nem nós somos princesas, nem o homem é um príncipe. Então, o que que precisa acontecer? Tu realmente desmembrar isso, né? E juntando as peças desse quebra-cabeça para que futuramente vocês possam ter uma boa relação. E não tentar descobrir isso depois. Depois Eu, vai dar cacaca. e aí eu vou dizer assim, as pessoas elas acham que os casamentos, quando a gente vê de foto de Instagram ou quando vê de fora, que é tudo muito lindo, muito bonito. Lindo. Na verdade, o casamento é uma construção diária de Uhum. muita Muita. paciência, de Muita todos os lados. psicoterapia comigo. Muita terapia, claro. Muito floral embaixo da língua, né? Reiki, Muito reiki à muita barra distância. de artes, muito teta healing, todas essas Muita. terapias que eu atuo e que as pessoas buscam justamente para trabalhar essas questões emocionais que as envolvem, né? Seja no lado profissional, seja nas suas relações, na sua família, com pais também. Tem muitas pessoas que buscam trabalhar tudo aquilo que vão carregando ao longo da vida com relação aos seus pais. Sim, eu acho que assim, o autoconhecimento, a paciência, ela faz assim. ah, A gente viu um stand-up do Maurício Meirelles muito legal. É sobre casamento, sobre filho, e aí aquelas questões de que como muda as nossas, os desejos, as alegrias de quando a gente tá casado e tem filho, né? E realmente é bem diferente de quem tá solteiro. Mas eu acho que independente de a gente estar solteiro ou casado, a gente se autoconhecer e a gente conseguir Uhum. entender os seus problemas, né? E as nossas dificuldades, os nossos limites ajudam horrores da gente conseguir ter um bom relacionamento com o outro. Porque se a Leonardo dando gente se risada, achar né? perfeito e se a gente não Uhum. conseguir achar que a gente tem os defeitos e as nossas coisas de ficar quieto, tu não vai conseguir nunca entender o outro, então não vai existir relacionamentos nunca duradouros. Porque se tu não consegue te compreender e ver os teus defeitos, tu nunca vai ver no outro, né? Com certeza, com certeza. Tu tem que trabalhar primeiramente as suas questões, esse entendimento. Olha, o Leonardo virou agora o assunto, né? Tá todo mundo comentando o Leonardo. Nós vamos fazer uma próxima com o Leonardo, a trazer as questões dele, o que que ele pensa com relação a tudo isso. Não, mas eu acho que realmente, assim, para a gente conseguir ter relacionamentos duradouros e felizes, salutares, assim, né? Porque, obviamente, não existe 100% de momentos felizes, existem momentos felizes, mas não o tempo inteiro. Dificuldades aparecem, situações de saúde, né? Quando não Eu já tem tive, já dinheiro, passei então, por né, isso, né? gente? Sim. Dinheiro, né? Mas o meu lado da saúde, né? Quando algumas coisas aconteceram na minha vida, ainda com a minha filha pequena, tudo que aconteceu, o pós disso, né? A mulher, Isso. no meu caso, eu fui me largando de lado, eu não me arrumava mais, eu engordei muito, tinha outras questões também Sim, vinculadas claro. ao longo dos anos, mas no momento que tu começa a compreender o porquê que tu te largou, o porquê que tu está naquele estado ali, e tu faz uma retomada, e aí entra muito o papel do homem quando tá do teu lado, né? A gente diz, olha, eu acho que tá assim, eu acho que tá assado, esse diálogo que nós É te trouxemos lá no ajudar, início né? exatamente, te ajudar, pegar junto, ser parceiro, não só na questão do problema em si, mas a tua mulher, né, na tua parceira, e a mesma coisa a mulher com relação ao homem, né, tá junto, Uhum. pegar firme e forte ali, independente da situação, e uma união precisa ser realizada. É justamente isso a gente estava falando. Que não quando a gente acaba se olhando, tu consegue ser mais, não digo condescendente, a palavra errada, mas quando tu consegue ser mais paciencioso com o outro, isso tanto o homem quanto a Uhum, mulher. Quando tu percebe uhum, que tu não consegue mais, que tu tem os teus limites, tu consegue entender os limites do outro, tanto o homem quanto a mulher, né? E isso é legal, uhum, que quando a gente começa a perceber que quando começa a ter muitos problemas no relacionamento, sejam eles vindo da onde? Do problema de dinheiro, problema de saúde ou tal. Quando não está conseguindo ter uma boa conversa, um bom diálogo, tem que parar e pensar assim, o que que eu tô fazendo, ou o que que eu tô fazendo de errado, ou o que que eu não tô percebendo que o outro tá passando. Porque com às vezes o outro certeza. tá passando por alguma coisa que, na verdade, tu não conseguiu enxergar porque tu tá só se enxergando, né?
E tem que ver também muito esse lado, porque de acordo com as tuas crenças, com aquilo que tu carrega, da tua criação, do teu desenvolvimento familiar, tu não consegue expressar, tu não consegue dizer. Sim. E em muitos casos é feio o homem chorar, o homem dizer que está com dificuldade, o homem mostrar que está passando por uma situação financeira delicada. Então, existem alguns tabus com relação a isso, né? As pessoas, a sociedade, inclusive, mostra que o homem tem que ser fodão, tem que ser firme e forte. Ele não pode, em momento algum, mostrar fraqueza. E não é uma fraqueza tu estar com algum problema. Não é uma fraqueza tu abrir mão e tu chorar e tu pedir ajuda da tua mulher e tu entrar nessa parceria. Por isso que a gente tem que estar ali para ver se, de repente, aqueles problemas que a gente não está conseguindo resolver é porque o outro está passando com algum problema interno, alguma coisa que vem com ele, e tu não está conseguindo compreender para ajudá-lo a passar por aquele momento. Que seja ficando quieta. Porque, às vezes, a mulher ou o homem, né? Mas, assim, daí, nesse caso, eu acredito que para o homem seja mais difícil de se expressar, na maioria das vezes. E as mulheres, elas têm essa facilidade um pouco maior de conversar ou de expor essas ideias. Obviamente, não é um total, né? Existem exceções. Mas acredito sim que nesse caso, às vezes ajuda até tu ficar quieta, ficar ali, ou a pessoa está brigando e tu só... É que eu aprendi isso depois de muito tempo brigar na vida. Essa história de ficar quieto numa briga, olha, isso é maravilhoso. Porque aí isso eu tenho que aprender. Essa tem que... Porque, sério, essa parte do ficar quieto na briga, independente de tu continuar achando que tu tem razão. Eu acho que eu tenho razão. Ok, então se tu tá com a razão, cala a boca. Não tem que discutir com o outro que não tem razão. Se tu não tá com a razão, cala a boca porque tu não tá com a razão. De qualquer jeito, fica quieta numa briga. Com certeza. Quanto mais... Até porque se tu entrar naquela discussão, ambos vão tornar isso muito maior do que poderia ser. Então deixa ficar quieta lá. Na verdade, aquela questão da energia, né? Se a gente começa a deixar uma energia mais pesada, se a gente começa a entrar na briga, vai virando um negócio, uma bola de neve. E às vezes pode acontecer atitudes ou situações muito piores do que... Com certeza. Com certeza. A energia, tudo aquilo que tu pensa, tudo que tu fala, tudo vira energia. E como o universo, ele é um espelho, ele vai e volta, tudo aquilo que tu tá pensando no outro naquele momento ali, seja no momento de raiva numa relação, quando tu emana esse sentimento, ele volta pra ti. Aí tu deixa o dedo na porta do móvel. Bate o dedinho na quina. Exatamente. Surge uma dor de cabeça, uma dor de estômago, mal-estar, porque tu gerou essa energia, esse processo, porque tu não te calou. É verdade. O meu pai sempre disse que quando a gente tiver com dor de cabeça, nada que uma boa gozada não resolva, né? Vindo diretamente do além. Mas aí era justamente o que eu queria dizer. Aquela hora que a gente tava falando sobre sexo. Ó, tem uma mão aqui. É complicado, né? Só um pouquinho. E a gente tava falando justamente quando a gente começa a brigar muito no relacionamento, que tu não tá ouvindo o outro não fica em silêncio pra briga. A gente começa a brigar muito, as relações dentro de casa vão ficando mais pesadas, energia ruim. Com certeza. E aí o sexo, com certeza, vai por água abaixo. Não tem como tu brigar com a pessoa o dia inteiro e de noite tu ir pra cama. Pede lá pro teu irmão tirar. Deu uma pausa de mãe aqui. Faz parte. Que eu acho assim, não tem como tu brigar, retomando. Não tem como a gente passar brigando dentro de casa, ou estar de mau humor com o outro, nunca entender o outro, nunca entender que de repente o outro está passando por problemas que sejam internos, né, gente? A gente às vezes não sabe o que está passando dentro do outro. E aí não tem como de noite ter sexo gostoso, não. Impossível, né? Impossível. E aí o que acontece? Quanto menos o casal faz sexo, menos o casal cria essa relação de proximidade, de companheirismo, e aí mais brigas tem dentro de casa, e menos sexo vai ter, e mais brigas vão ter, e vira uma bola de neve horrorosa, né? Não é que o casamento seja só sexo, mas se um casamento não tem aquela relação... Mas o casamento é um conjunto de situações. Isso. É a conversa, o diálogo, é o sexo. Isso, eu lembro que eu falei contigo que eu queria deixar claro na hora que a gente falasse sobre essa questão do sexo, que não é que o casamento não possa ter sexo, porque às vezes os dois trabalharam, estão cansados, tem coisa no dia a dia, passou uma semana e não conseguiram transar porque estão cansados. Mas a vontade, o desejo um pelo outro, ele ainda existe. Se tiverem, se menos cansado, eles transariam, digamos assim.
O Com problema é quando certeza. não tem o sexo, não por tão cansados de trabalhar ou de serem úteis na vida adulta, que é esse o nosso objetivo, ser útil na vida adulta. É quando a gente não tem sexo porque a gente não tá com saco de olhar para a cara do outro. É quando a gente Com passa certeza. brigando dentro de casa. Este é o problema de não fazer esse tipo de sexo. Não quando claro, as pessoas estão cansadas, trabalharam, fizeram outras coisas, a vida tá corrida, os horários não estão encontrados. Ok, as pessoas elas continuam se gostando, elas continuam estando bem uma com as outras, só não tá havendo sexo por este motivo. Isso é uma coisa. Uhum. Outra coisa é quando não tem o sexo porque as pessoas estão brigando. Então, aí esse tipo de problema é que vai afastando, vai virando essa bola de neve, de afastando o casal cada vez mais. E é por isso que precisa ter a psicoterapia, precisa ter Sim, os reiki, precisa ter o Theta Healing, barra de Axis, que são terapias alternativas que trabalham todas as questões emocionais, trabalham crenças e podem ir auxiliando as pessoas a retomar pontos das suas relações até que volte a ter todo aquele propósito inicial de quando ainda namoravam. Isso se isso. perde com o Se passar do perde. tempo. Então, se tu consegue buscar o auxílio de um profissional e ir trabalhando todas essas questões que ficam ali te incomodando, aquela nuvenzinha negra que fica ali pairando entre a relação de vocês, se consegue haver essa busca por alguém que te dê esses toques, que possa conversar contigo e te traga a luz de que aquela pessoa é um mundo, tu és outro mundo, com certeza tu vai sabendo administrar novamente Sim. e retomar o teu casamento. E não simplesmente largar, como a gente trouxe lá no início, e deixar por qualquer meio e buscando outros, né? Isso. Outra coisa que me marcou também foi muito legal, que eu ouvi que os namoros foram feitos para acabar. Ou o namoro acaba porque tu encontrou uma pessoa que tu julga ser melhor do que a outra, ou ele acaba porque se Uhum. casou, porque casou com Uhum. a outra pessoa, né? Então o namoro foi feito para acabar. O que não foi feito para acabar é É o casamento. casamento. Na verdade, assim, para quem acredita que a família é uma instituição importante e poderosa, né? Porque daí cada um Claro. acredita no que quer. Para mim, fez muito sentido saber que namoro foi feito para acabar, porque justamente ou tu passa do nível de namoro para casamento, acaba o namoro, ou Com tu certeza. troca de relacionamento, e que o casamento não foi feito para acabar, o casamento foi feito para uma vida inteira, até que a morte o separe. E aí, quando tu Uhum. entende isso assim, putz, eu vou ter que aprender a lidar com essa pessoa. E aí eu vi uma outra coisa que eu achei muito legal, que é assim, quando o casamento não tem esse viés de eu vou ficar para sempre com essa pessoa, olha que louco, porque os casamentos ficam tão problemáticos. Porque daí tu não pode errar. Tu não pode errar, Uhum. tu não pode ter Tem que ser a problemas, tu não pode. perfeição. Tem que ser perfeita tudo. E aí, se tu não for perfeito, vai ter medo que o outro vai te largar. E imagina que Exatamente. horror viver uma vida inteira sem poder ser tu mesmo, porque tu tá esperando uma perfeição que não existe. E é por isso Uhum. que muitos casamentos terminam, porque as pessoas elas vivem tão sobrecarregadas de serem quem não são dentro de um Elas relacionamento que elas montam não. uma fantasia, né? E é tão complicado, eu fico imaginando que complicado viver isso, assim. Por isso que não dá certo, porque tu não. Quando tu começa a ver o outro realmente, diz, não, mas isso aqui eu não quero, isso aqui é muito chato, isso aqui é muito ruim. E aí, quando o outro te vê, o outro também não te quer, porque todo mundo tem problemas e tem essas partes Que ruins, foi o né? que nós falamos lá no início da live, né? Que as pessoas são completamente diferentes. Que o namoro é justamente esse processo de tu conhecer, de tu ver se realmente aquilo é importante para ti, se aquela pessoa te completa. Completa não seria nem a palavra, porque não existe ninguém para te completar. Tu tem que ser completo Sim, e o outro tem para somar na tua vida, né? Mas isso. tu compreender o outro, descobrir o outro, tu ver se fecha, se vocês têm os mesmos gostos, as mesmas intenções, Os não que mesmos seja sempre ideais, né? perfeito, Sim, exatamente, mas que vocês discordam de algumas coisas, é normal, mas que vocês têm uma linha, digamos, a seguir. Quando tu isso. tem essa noção, essa compreensão, ainda no namoro, tu consegue manter um casamento. Mas É. quando tu perde isso, lá no início, no fio da meada, e tu casa, aí vem as cacacas todas que nós relatamos aqui. É, para mim, assim, só começou a funcionar quando eu comecei assim, para aí, temos problemas, então eu preciso ver como é que a gente resolve. Toda vez que eu estudei, toda vez que eu li livros importantes, tem o Jordan Peterson, que é
um psicólogo canadense muito bom, que eu gosto muito dele, e ele diz justamente isso, assim, dentro de um casamento não tem opção sair. Quando não tem a opção sair, as pessoas vão, bom, então eu vou ter que viver com essa pessoa aqui pro resto da minha vida. Se eu tenho que viver ela para o resto da minha vida, então eu tenho que fazer essa porra dar certo. Exatamente. Aí não a coisa... é obrigatório tu ficar com a pessoa, não é isso que a gente quer dizer. Não, na verdade, sim. Obviamente, quando não existem abusos físicos e, okay, e emocionais. Exatamente. Mas, assim, eu parto do princípio que estamos falando para adultos e somos adultas, né? Obviamente, ninguém é obrigado a nada. Mas quando tu olha para o casamento com este olhar de agora nós estamos juntos e nós vamos ficar aqui até morrer. Quem morrer primeiro é só aí que vai acabar. Quando essa visão de casamento, para mim, pelo menos para mim, fez sentido isso. Tu tem ela... Aí tu faz, bom, então eu vou ter que fazer dar certo. Então eu vou ter que pegar aquilo que eu não gosto nele ali e vamos ter que arrumar. E aí ele vai me dizer alguma coisa que eu não gosto e eu vou ter que arrumar isso aqui que eu não estou acostumada a mexer. Vamos ter que fazer isso aqui dar certo e vamos fazer da melhor maneira possível, mesmo que tenham brigas, né? Olha aqui, entrou uma pessoa, a Grazi, a Gal, que ela é casada há séculos. E a gente brinca que a Gal, a mãe da Mariana, ela tem que dar curso de como as pessoas ficam casadas. Porque ela conseguiu casar com um cara que era... Não vou falar de defeitos e qualidades, não, nem é isso. Mas ele tinha sempre uma cara assim bem fechada, não falava com ninguém, era bem carrancudo. Bem carrancudo. Gente, essa mulher transformou ele num outro homem. Eu não sei nem quantos anos eles estão casados, mas estão casados há muito tempo. Já vamos pegar ela para fazer uma live, então. Mostrar para nós como é que se transforma num casamento feliz. Não, obviamente eles devem ter seus problemas, suas brigas, né? Não, ninguém é perfeito. Mas ela conseguiu ter um casamento de anos transformar a relação dela, assim, sabe? É muito legal, assim. Obviamente, né, gente? 20 anos, ela tá dizendo aqui, 20 anos de casado. É muito tempo mesmo. Espero conseguir chegar na metade, né? Eu tô só com 6. É uma grande compreensão, é um grande entendimento, um respeito mútuo, né? Uma parceria. É isso que ela foi desenvolvendo na relação dela, aonde os dois poderiam trabalhar todas as questões que carregam, que trazem, e ajustando os pontos para poderem ficar todo esse tempo juntos. A tia do Leonardo, ele também 40 anos de casada. Gente, 40 anos não tem isso de vida ainda, né? A gente morre antes. É uma coisa... É muito tempo tu aguentar o outro te aguentar, né? Todos os problemas que a gente tem e traz. É muito legal, assim. Pra mim, me ajudou muito no meu relacionamento aprender essas questões de que na alegria, na tristeza, na saúde, na doença. Na saúde, na doença. O Leonardo tá aqui testemunhando, né? Falando a respeito da tia, que 40 anos, então, tu te prepara que tu não vai largar dele tão cedo, nem ele de ti. Na verdade, o que acontece que eu já vi outras pessoas, com algumas outras conversas que eu tive, e disse assim, tá, pra ti não é uma opção sair. E se pro outro for uma opção sair? Se o outro quiser pode sair... Ser. Aí o outro é o outro, né, gente? A gente não pode mandar no outro. Eu digo isso pra mim. Pra mim, um relacionamento, um casamento, não tem opção sair. Tem opção fazer dar certo de qualquer jeito. Agora, se o outro quiser sair... Claro. Livre-arbítrio. Livre-arbítrio. Cada um tem o seu livre-arbítrio, né? Obviamente, quando tu consegue, acredito eu, né? Que tu consegue dosar todas essas partes, assim, profissional, pessoal, maternal, né? Mulher e tal. Tu consegue dosar e saber que eu não sou perfeita, que eu não sou Mulher Maravilha, que eu vou errar e que tá tudo bem se eu errar, porque eu vou ter um parceiro que vai me ajudar a me melhorar, a me consertar. Com certeza. Eu conseguir passar por esse momento. Quando eu sei que eu tenho uma pessoa do meu lado que vai me apoiar, fica mais fácil até tu conseguir superar os teus problemas e os teus erros, né? Com certeza. Paula, nós vamos fechar 1 hora de live. Eu acho, eu não sei como é que é a questão do Instagram, me parece que ele é só cai. 1 hora. Isso, ele cai com então 1 hora de live. E se organizar para uma próxima, né? Um próximo encontro. Sim. A gente vai discutir ainda outros assuntos, que a gente sempre faz isso, eu e tu, né? Para os que entraram agora, nós somos irmãs. Ela está na praia, eu estou aqui em Porto Alegre. E a gente conversa muito sobre todas essas coisas. E por isso que nós resolvemos desenvolver essa live, né? Para trazer alguns pontos que nós achávamos interessantes nas nossas relações, nas nossas vidas.
Olha ali, ela deu um depoimento bem legal, que o casamento dela é uma vivência de 20 anos, né? A Marília tem 40 anos também, né? Que nem eu te falei que A a Gal Deilane é uma também tem amiga 20. muito especial que eu tenho, uma amiga que eu amo de paixão, essa que deu o depoimento agora. Isso, e realmente, assim, resume bem o que a gente estava falando. As relações, elas se modificam, como a gente vai se Uhum, modificando, né? A gente precisa uhum. investir realmente tanto no parceiro quanto na gente mesmo e saber que a gente tem um parceiro que está ali, é uma parceria real, né? Tá ali junto com a É gente para verdade, todos os problemas que a gente vem a passar, tanto eles quanto a gente, né? com certeza. Então vamos encerrar. Muito Vamos. obrigada, Milan, Obrigada por a todo esse mundo. Obrigada, momento. Teia, pela Obrigada a próxima. todos pela parceria. E a gente vai combinando e vamos fazendo umas novas lives com outros assuntos para vocês. Um beijo bem grande. Fiquem com Deus. Beijo, Obrigada. Ó, Milan. não te Nos esquece de falamos. salvar, viu? Não te esquece agora quando tu Vou finalizar. tentar, vou tentar, vou Passa tentar. para os stories, depois a gente bota no IGTV, então. Tá? Um Ok, beijo, obrigada pelo obrigada, Léo. convite. Obrigada a todos. Tchau, Beijo. tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.